lá para gravar. Gravando, né? Bacana. E aí, gente, parabéns, bom dia mais uma vez, parabéns a quem está fazendo a tarefa, né? E aí, gente, como a gente vem dizendo, reta final, né? Só faltam mais 5 aulas, 5 semanas, acabou-se. Vou até registrar aqui, hoje são o quê? 5 de novembro de 2021. Quero ver agora, aluno aplicado, aluno estudioso, aluno dedicado. Qual é a aplicação que nós estamos trabalhando? A gente vinha falando, professor, ao todo, a gente tem em média 9 aplicações. Estamos, gente, na reta final. Faltamos 5 semanas para concluir o ano letivo. Então, o assunto, aplicações das leis de Newton. Já tínhamos dito que ao todo, em média, basicamente, temos 9 tipos de aplicações. Já vimos até a 7ª. Na aula anterior foi a aplicação 7. A aplicação das leis de Newton, a 7ª. Tínhamos dito o seguinte, gente, ao todo, basicamente, 9 aplicações, elas se dividem em 7 tipos de forças, tipos de forças. E outros 2 tipos de aplicações, na verdade, não são forças, são casos ou situações. Então, gente, foi aquilo que a gente chamou a atenção, foi aquilo que a gente sempre teve alertando. Gente, então, todos são 9 aplicações, mas dentro dessas aplicações, nem todas elas são forças, são tipos de força, como polias. Não existe a situação força de polia. Polias são casos, são situações. Então, dentro das aplicações das leis de Newton, 9 aplicações, apenas duas são casos, situações em que a gente vai analisar as forças. As outras aplicações são tipos. Cada uma tem o seu tipo de força. Na aula passada, nós vimos a aplicação da força em molas, força elástica, e a aplicação da força de atrito, força de atrito. Então, na aula anterior, trabalhamos 2 aplicações, força elástica e força de atrito. A 6 e a 7. E ficou para o dia de hoje a aplicação 8, a 8ª aplicação. E aí, alguém lembra? A 8ª aplicação, gente, é chamado de plano. Plano inclinado. Plano inclinado. Então, gente, finalizando essa parte aqui. Tá, professor? O senhor disse que existem 2 casos, situações, que não são basicamente forças. São meras situações. Exatamente as polias, a situação de polias. Não existe força de polias. E agora, essa outra, plano inclinado. Não existe força de plano inclinado. É um caso, é uma situação onde a gente vai estudar a força. Então, gente, basicamente, ao todo, nas 9 aplicações, apenas 2 são casos e situações, que é a situação da polia e do plano inclinado. Não são forças, são situações. E as outras 7 restantes são, efetivamente, forças, tipos de força. Então, vamos lá. Tá, professor? Entendemos? Hoje vai ser plano inclinado. O que seria plano inclinado? Então, gente, essa própria expressão já dá ideia para a gente o que seria um plano inclinado. Um plano inclinado seria você pegar uma tábua. Pronto, pega uma tábua e inclinar ela. É um plano inclinado. Simples assim. É uma tábua inclinada. Ah, professor, uma tampa. Você pega uma tampa e inclina ela. Uma tampa inclinada. Um tampo lá, o tampo da mesa inclinado. Basicamente, é a situação lá do dia a dia, do nosso cotidiano, de um escorrega lá no parque de diversões, na pracinha, um escorrega. Ah, professor, escorregador lá, o escorrega. Então, a criança vai, se coloca aqui no escorregador para deslizar. Então, basicamente, seria essa situação. É inclinado, uma superfície, um plano inclinado, uma tábua inclinada. Ah, professor, outra situação. Na verdade, é uma rampa. É uma rampa. Pronto, outro exemplo. As rampas de acessibilidade. Pronto, lá é inclinado. É uma rampa, uma superfície inclinada para dar acesso. Então, aquela inclinação, exatamente, pronto, olha lá, o João Emanuel. Aquela inclinação, na física, é chamado plano inclinado. A rampa, o escorregador, escorrega lá, né? Ah, professor, entendi, tranquilo. Uma observação que a gente faz, gente, vou apagar aqui, para a gente ver direitinho, começar agora a ver a situação, né? Já entenderam o que é plano inclinado. Pronto. Agora eu quero saber, a observação que a gente sempre faz,
Quando chega no primeiro ano do ensino médio, aplicações da lei de Newton, o oitavo caso das aplicações plano inclinado, a gente faz essa representação aqui. E algumas vezes, por incrível que pareça, o aluno vai lá, desinformado, né? Chegou agora, não está acompanhando a aula, ele diz, professor, entendi. Plano inclinado é um triângulo. E olha aqui para essa observação, para essa representação, que acha que é um triângulo. Então, observação, gente, não é um triângulo. Isso aqui é uma representação que eu fiz como se fosse aqui de perfil, né? De perfil, vendo assim de lado, essa rampa, esse escorregador, essa superfície inclinada. Simples assim. Então, eu fiz essa representação aqui, não está em 3D, né? Não está em 3D, está aqui como se fosse visto de perfil, essa superfície, tranquilo? Então, a situação, lá quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular, o concurso que for, a questão que for, basicamente, está lá a representação dessa inclinação, dessa situação inclinada, desse plano inclinado. Então, a questão diz, sobre esse plano inclinado, ele vai colocar um objeto que seja lá, um bloco, um tijolo, uma caixa. Então, ele vai e coloca esse bloco lá sobre essa superfície, sobre esse plano inclinado. Aí eu quero saber, logo de cara, olhando para essa situação, do nosso senso comum, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, só olhando para essa situação, evidentemente, professor, é óbvio que o que vai acontecer é o quê? Esse objeto aí vai ficar parado? Vou colocar esse objeto. Você cola nele? Como é? O bloco está colado no plano? Não. Eu só coloquei, ele soltou. Ele vai ficar parado? Pronto, o rapaz já tem a participação. João Emanuel, ele vai ficar parado? Ele vai fazer o quê? As duas possibilidades. Ou ele fica parado, pronto, o Ana participou, ele fica parado, ou ele entra em movimento. Tá, professor, é óbvio, vai entrar em movimento. Vai entrar em movimento. Parado ele não fica. Aí agora a pergunta de movimento. Tá, professor, já sei que ele fica parado. Porque está inclinado, eu vou soltar aqui, ele vai entrar em movimento. Porque está inclinado, exatamente porque está inclinado. Aí a pergunta é, entrando em movimento, ele vai entrar em movimento descendo ou subindo? Tá, professor, não cabe essa pergunta. É evidente, óbvio, que o que vai acontecer é o quê? Ele vai descer. Na outra aula, a aula aí de 8 horas, anterior a vocês, os colegas de vocês, disse, tá, professor, ele vai deslizar, ele vai descer. Então é exatamente isso, ele desliza. Da mesma forma, por isso que a gente viu na aula anterior, a força de atrito, força elástica e força de atrito. Foi a pergunta aí de João Emanuel. Professor, se tiver colado entre aspas, né? Se houver aí uma certa resistência, dificuldade, que coloque ele colado aí nessa superfície. O escorregador lá na pracinha é bem áspero, a criança vai e se arranha toda, porque é difícil de descer, ou seja, não é liso, não é polido. Se tiver força de atrito, aí cabe a pergunta do rapaz, do João Emanuel. Talvez, professor, pode ficar parado ou não, se tiver força de atrito. Agora, se não tiver força de atrito, for perfeitamente liso, polido, bem lisinho, eu coloco aqui, desliza, naturalmente ele vai deslizar. Então, gente, imagina essa situação sem atrito. Sem atrito, ele vai entrar em movimento. Larguei, pode, menor que seja essa inclinação aqui, ó, a inclinação sempre é esse ângulo aqui, vamos chamar um certo ângulo θ. É o ângulo de inclinação, tá? Por sua rampa de acessibilidade lá. Qual é o ângulo? É um ângulo bem acentuado, o camarada deslizar difícil, ou é um ângulo mais suave para ele subir tranquilo? Então é o ângulo de inclinação desse plano inclinado. Então eu quero saber, se não houver atrito, assim que eu lá pode ter a inclinação que for, ele desliza. Agora, se tiver atrito, o atrito vai estar apontando para onde? Para baixo? Aliás, professor, uma pergunta. Essa situação do bloco com o triângulo retângulo, estamos considerando a situação com gravidade, né? Uma situação do planeta Terra ou fora? Sim. Perfeito, João Emanuel. Eu vi a sua pergunta lá, eu fiquei de responder. Exatamente. Muito boa pergunta, João Emanuel. Participação nota 10. Vou responder para você lá. Aquela situação é um pouco diferente dessa. Como você chamou a atenção, aqui tem a gravidade. Perfeito, show de bola. Então, o que vai buscar, professor, o que vai arrastar é a gravidade. Lá, a sua pergunta que você fez, eu ainda vou responder. É outra situação. Mas aqui nessa situação que tem gravidade. Professor, larguei, ele escorrega, ele desce ladeira abaixo, escorregou. Então, ele vai escorregar de ladeira abaixo, ele vai descer,
ele vai escorregar. Então, dá o sentido que sempre vai descer. A força de atrito é contrária. Por definição, dificulta o movimento. Se o movimento é descendo, força de atrito seria para cima. Simples assim. Então, eu acabei de dar para vocês, gente, uma questão do Enem. Por incrível que pareça, a questão do Enem era só isso. João Manuel disse aí, professor, tem um triângulo. Tire isso da cabeça. Não é um triângulo. Isso aqui é um plano inclinado. Está sendo visto em perfil. Entendeu? Porque não é em 3D. Está sendo visto em perfil. Aí a questão é o seguinte. Colocou só esse desenho lá no Enem. E ele vai e pergunta. Sem atrito, esse bloco vai entrar em movimento para que direção? Descendo, subindo, para frente, para cima, para baixo? Então ele vai descer, já nesse sentido. Aí a segunda questão é, e para onde vai estar o atrito? Tá, professor, se ele vai descer, o movimento vai ser nesse sentido, o atrito vai estar para cima. Simples assim. Então, gente, é uma observação seguinte. Questões, por enquanto, sobre o plano inclinado, vamos trabalhar, por enquanto, sem atrito. Aí cabe a pergunta, por que sem atrito? Porque, professor, se não tiver atrito, ele só tem um lugar, uma direção para descer, um sentido para descer. É de ladeira abaixo. É escorregando, é descendo para baixo aí a redundância, né? Então, gente, tirem o atrito. Por enquanto, sem atrito. Professor, caiu essa questão lá no Enem. Assim que cair essa questão no Enem, vestibular onde for, gente, não continue o enunciado. Não olhe para o enunciado, não olhe para os dados, feche os olhos. Primeira coisa é você entender. Eita, caiu o plano inclinado lá que o professor falou. Ah, já sei, professor, é seguir aquele procedimento, aquele passo a passo, os 5 passos, os 5 verbos, né? Ó. Separar, representar, equacionar, substituir, resolver. Não. Antes de seguir aquele passo a passo, primeira coisa, plano inclinado. Primeira coisa que você vai fazer é traçar um plano cartesiano. E aí, quer ver quem é que se lembra? Estão lembrado qual foi o assunto no início de física aqui, no início do ano, que nós trabalhamos plano cartesiano? O plano cartesiano, a gente construía o plano cartesiano, a gente compunha o plano cartesiano para traçar o quê? Para traçar o... E aí, quem é que lembra? João Manuel participou demais. Quer ver participação de outro aí? Quem mais? Ou no chat, participar no chat. Na outra turma anterior, participa muito no chat. E aí, João, José Felipe... Plano cartesiano, a gente traçava o plano cartesiano para fazer o quê? Os gráficos. E aí, pessoal, não está lembrando não os gráficos? Ah, professor, na composição dos gráficos, para traçar um gráfico, para construir um gráfico, eu represento, eu traço ali, eu construo, compõe o plano cartesiano. E o plano cartesiano, basicamente, é composto por 2 eixos. Quais são os eixos? Ah, professor, um vertical e um horizontal. Na matemática, o horizontal é chamado de quê? X, o eixo X. O vertical é chamado de eixo Y. Simples assim. Aqui na física a gente viu como. Ah, professor, na horizontal era o tempo. Na vertical podia ser o espaço, a velocidade, a aceleração. Aí era o gráfico do espaço pelo tempo, da velocidade pelo tempo, da aceleração pelo tempo, enfim. Foi o assunto lá no início do ano que a gente trabalhou gráficos. Então, exatamente, para representar gráficos, nós traçamos os eixos, 2 eixos. Então, exatamente, primeira coisa, caiu essa questão no Enem, no vestibular. Professor, plano inclinado, primeira coisa que eu faço, eu traço um plano cartesiano. Quero ver agora quem está escutando o que o professor está dizendo. O plano cartesiano é composto por quantos eixos? Quantos eixos? 2. 2 eixos, show de bola, olha aí. 2 eixos, professor. Quais são os eixos? X e Y. Acabou, só lá eu também. Show de bola. Existe plano cartesiano tridimensional, professor? Tem, mas por enquanto estamos em 2. Show de bola, João Emanuel. Então lá. Professor, vou traçar aqui o plano cartesiano. X e Y. Como é que vai ficar? Olha o macete. Primeiro, eu vou traçar o horizontal ou o vertical. Tá fácil. Você faz de acordo com você bem achar melhor. Vou traçar aqui o X. O X, o horizontal, tem que ficar nessa direção, nesse sentido aqui, nessa direção. Estão vendo aí qual é a característica do X? Ele vai ser o eixo X, ele vai ser exatamente paralelo com o plano inclinado. Não, professor, mas podia fazer ele reto igual aqui, não. Não, mas podia fazer ele declinado, podia fazer ele um pouquinho... Não, ele tem que ser exatamente paralelo. Acabou-se. Então, o eixo X... O eixo horizontal é paralelo ao plano inclinado. Do mesmo jeito que a rampa, né? Rampa, você não chamou de rampa?
é a rampa, é o escorrega, o que for. Vai ser junto, paralelo, como se fosse ao lado a vida toda. Nem para cima, nem para baixo, nem inclinado, nem declinado, paralelo. Pronto. Esse, você já representou o eixo do X. Acabou-se. Ah, professor, e agora o eixo Y? O eixo Y, olha a dica como é. Você vai traçar ele, olha, como se fosse perfeitamente perpendicular ao plano inclinado. Olha lá, formando 90 graus aqui, ó. 90 graus com o plano. Olha aqui, ó, 90 graus com o bloco. 90 graus em pezinho. Ah, professor, eu podia botar ele em pé aqui? Não. Podia ele botar um... Não. Você tem que colocar. Então, são os critérios. Então, gente, basicamente, tem aluno aí desesperado. Tá, professor, falta só 5 semanas. Eu não fiz ainda tarefa nenhuma, atividade nenhuma. E esse assunto agora parece ser complicado. Pelo amor de Deus. Não estamos vendo nada de física. Não estamos vendo nada de matemática. Basicamente, o que a gente está brincando aqui é desenhar. Desenhar. Uma pergunta, professor. E vai desenhar. Só um instantinho. Vai desenhar. Representar os eixos. O eixo do X. Então, no primeiro momento, caiu essa questão, professor, lá no Enem. Trace, pegue o lápis, como vocês chamam, lápis comum, né? E risque em cima do bloco. Riscou. Ah, professor, então o primeiro critério. Anote o aluno dedicado, vai anotar do lado do caderno. Procedimentos sobre plano inclinado. Primeira coisa, traçar o plano inclinado. Traçar o plano cartesiano, os eixos X e Y. Segunda coisa, aí agora sim, vem lá como vocês viam seguir os procedimentos, os 5 verbos. Separar os blocos, representar as forças, equacionar, substituir e resolver. Então, vamos lá, separar os blocos. Ah, professor, só tem um bloco, então não tem o que separar. Representar as forças, todas as forças, quero ver aí, enumeradamente, enumerando um após o outro, todas as forças. Estamos na oitava força, né? Oitavo caso, oitava aplicação. Quero saber, qual é a primeira força, primeiríssima força? E aí, João Manuel, José Felipe, quem mais aí, Euler, no chat, onde for. Qual é a primeiríssima força que a gente viu da aplicação? Força o quê? Força. Beleza, José Felipe. Olá, José Felipe, participação, show de bola. Força-peso. Então, vou representar a força-peso. Euler também. Participou, nota 10. Quero saber, força-peso vai estar para onde? Pronto, até que enfim chegamos agora na tão sonhada e na tão esperada situação do porquê, professor, do porquê o senhor chamava a atenção de que o peso tinha que ser para baixo, para o centro. Quero saber agora, o peso vai estar para onde? Tá, professor, o senhor sempre dizia que era para baixo, mas para baixo numa observação, como se fosse para o centro da Terra. Quero ver lá, o peso vai coincidir o quê? Com X, com Y, vai estar como? O peso vai estar onde? Quer ver agora? O aluno dedicado, aplicado, estudioso, não pode estar no X. Quem for atento vai recorrer lá ao assunto sobre peso e vai ver o critério. O peso tem que estar apontando para baixo, mas para baixo com observação, para o centro. O X está apontando para baixo, você tá, né? Mais ou menos. Para baixo, meio inclinado, meio de bandinha, meio de lado, assim, né? Ó, uma inclinação. O Y também, pessoal, está meio assim para baixo, meio inclinado. Eu quero saber o pro centro. Não quero saber meio de banda, meio de lado, meio de bandinha, meio inclinado, meio declinado. Para o centro. Qual seria a direção aí? Perfeitamente apontando para o centro, como se fosse o centro da Terra. É a situação lá, como a gente falou, que o peso sempre vai ser como se fosse o prumo lá dos construtores. Lá na construção civil, o prumo aponta nessa direção aqui, ó, perpendicular. O peso não fica assim. O muro não pode ficar assim, nem tão pouco assado. O peso tem que ficar perpendicular, perfeitamente reto na direção do centro da Terra. Então o peso estaria para onde? Faça essa experiência, pegue sua caneta aí, olha, e segure ela assim. Observe que ela não vai ficar assim, e nem tão pouco assada. Ela vai ficar muito mais fácil, naturalmente solta, assim. Pronto, acabou-se. Então o peso, professor, está aqui, olha. O peso está aqui. Acabou-se, não tem o que fazer. Olha aí, o tão sonhado, o tão esperado momento, onde ia chegar a situação de que a gente ia mostrar que o peso tem que ser para o centro. Não é só para baixo, porque esse daqui está apontando para baixo, esse outro também está apontando para baixo. Mas o peso tem que ser perpendicular, apontando para o centro. Como se aqui fosse a Terra, olha, ele faz um ângulo de 90 graus. Então, aqui, o peso para baixo.
Vamos lá, gente. Já é suficiente o momento para a gente enumerar quantos procedimentos nós estamos seguindo no plano inclinado. Professor, plano inclinado. O que eu faço? Primeira coisa, plano cartesiano. João Manuel bem disse aí. Plano cartesiano. X e Y. Acabou. Primeiro passo, plano cartesiano. Segundo passo, representar o peso. O peso, olha onde está o peso. Não está nem X, nem Y, nem Y, nem X. Ele está apontando para o centro. E terceiro e último passo, eu vou pegar esse ângulo. Professor, o que é esse ângulo? É o ângulo lá, como disse no começo, é o ângulo de inclinação da rampa, tá? Professor, uma rampa bem inclinada que o camarada se estoura lá embaixo. É uma rampa mais suave, que dá para o pessoal descer tranquilo. Qual é o ângulo de inclinação? Então, esse ângulo de inclinação da rampa, do escorregador, da tábua, do que seja, esse ângulo, ele vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, ó. É o ângulo entre quem? É o ângulo entre o peso e Y. Peso e Y. Então, gente, outra questão de livro. Por incrível que pareça, eles podem perguntar. Dado que o ângulo de inclinação do plano inclinado é θ, esse ângulo, qualquer que seja o ângulo, aonde é que podemos representar esse ângulo? Vai ser entre peso e Y? Vai ser entre peso e X? Aonde é que vai estar esse ângulo? Entre peso e Y. Acabou-se. Só isso. Ou entre peso e X, professor? Não, é entre peso e Y. Acabou-se. Então, gente, feito esses três passos, tracei o plano inclinado, tracei o plano cartesiano, representei o peso e representei o mesmo ângulo entre P e Y, pronto. Aí agora eu vou para os cálculos. Professor, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou calcular? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar esse peso e vou decompor ele. É a decomposição do peso. E mais, quero saber agora, esqueça física, matemática, o que for. Vamos para a linguagem. A nossa linguagem, entender o conceito de cada palavra. Quero que me digam aí, na nossa linguagem, tem nada de física, de matemática, diga aí, o que vem à sua mente, o conceito, o que significa a palavra decompor? Decompor significa o quê? Diga aí para mim. No dicionário, decompor significa o quê? Separar os fatores deixando eles em presentes menores? Perfeito, João Manuel. Olha lá, show de bola. Tá, assim, pelo amor de Deus, vai ser 10, né? Show de bola, João. Estou gostando de ver. Agora, decompor. Gente, é exatamente isso. Então, decompor é dividir, é repartir, é separar. Tá, professor? Estou lá com o meu celular. Eu decompus ele em partes menores. Eu retirei as partes, eu dividi ele em partes menores. Então, decompor significa isso, dividir. Então, vou colocar aqui, ó. Não era para eu colocar, ó. Um estudioso dedicado, ele anota. Então, decomposição. Decomposição. Decomposição de quem? Do peso. Decomposição do peso. Tá lá. Então, eu vou decompor. Decomposição do peso. O que é decompor? João Manuel bem disse, professor, decompor, no nosso idioma, na nossa linguagem, essa palavra, esse termo, decompor, significa dividir, repartir, separar. Então, essa é a ideia. Eu vou dividir. Já adianto para vocês, é como se fosse uma charada, vou dar mais dica. Eu vou dividir o peso em quantas partes? Quantas partes eu vou dividir? Tá? A dica aí no quadro. Vou dividir ele em partes menores e quero saber em quantas partes eu vou dividir ele. Eu vou dividir em uma certa quantidade. Uma certa quantidade. Duas. Eu já representei. Como, João Manuel? Eu já representei aqui uma certa. Duas. Parabéns, João Manuel. Eu ia dar mais dica. Eu já tinha representado aqui alguma quantidade, uma certa quantidade. Quantidade de quê, professor? Quantidade de eixos. Quantos eixos eu representei? 2. Pronto, já acabou. Não é nem mais dica. Agora já é a resposta que o João Emanuel falou. Então eu vou dividir, professor, o peso. Eu vou decompor ele. Eu vou reparti-lo, dividi-lo em duas partes. Quais seriam as duas partes? Tá, professor, se tem dois eixos, não seria o caso de, nos dois eixos, eu vou dividir ele para os dois eixos. Então eu vou dividir ele para o eixo Y, e eu vou dividir ele para o eixo X. É como se fosse a ideia, gente, de saber, o peso está atuando nessa direção, mas essa direção
ele se complementa enquanto para o lado Y e enquanto para o lado X. É como se o todo fosse a complementação do X e do Y. Então, eu quero saber qual é a contribuição dele no X. Qual é a contribuição dele no Y? Então, é exatamente isso. Por isso que eu vou decompor. Eu vou repartir ele em X e em Y. Simples assim. Alguém pode dizer, tá, professor, eu vou pegar uma faca, uma serra, um serrote, uma serrinha. Como é que eu vou decompor, dividir, separar, cortar em partes menores? Preste atenção. É a ideia como se você pegasse uma lanterna. Hoje em dia não existe lanterna. Hoje em dia é a lanterna do celular, né? Pronto, pega a sua lanterna do celular e acende aqui, olha. Acende ela nessa setinha do peso. Quando você acender a lanterna aqui na setinha do peso, você vai projetar a sombra. Olha lá, vou fazer de vermelho para destacar, né? Você vai projetar a sombra, olha lá, vai projetar a sombra dessa setinha do peso aqui em Y, pronto. Quando chegar ali, você vai ver a sombra, é como se fosse a sombra. Como se fosse, não, é a sombra. Olha lá, a sombra do peso. Tá, professor, esse daqui é o peso real. Aqui é a sombra do peso, ou seja, a projeção. Se a projeção do peso em Y, na verdade vai ser o quê? Vai ser o meu P de quem? P de Y. Simples assim, meu P de Y. Então, gente, não tem o que fazer. Não tem o que moer, não tem o que ter dúvida. É somente essa ideia que você tem. Pronto, tá lá. Os gurizinhos, quando a gente era pequeno, faltava energia em casa, a mãe ia acender uma vela. Aí fica, eita, olha lá, mãe, ó, tô fazendo a sombra. Olha lá, é a sombra aqui, ó. Tá vendo a sombra aqui da minha mão, aqui embaixo? Então é a sombra do objeto, esse objeto aqui é minha mão, está projetando uma sombra aqui do outro lado. É exatamente a ideia aqui do peso. Então o peso vai ter uma sombra. A sombra dele vai estar projetada em Y. Se está projetado em Y, porque eu acendi a lanterna desse lado, eu também posso projetar onde? Além de projetar em Y, eu posso projetar onde também? Em X. Vou pegar a lanternazinha e vou acender agora desse outro lado. Quando eu acender aqui desse outro lado, olha lá a projeção. A projeção caiu aonde? Lá em X, professor. A projeção foi em X agora. Essa vai ser a projeção, a sombra em X do peso. Logo vai ser o peso em X. Acabou-se. Acabou-se. Então, gente, basicamente, vou pegar o peso e decompor. O que é decompor? É dividir, cortar, repartir. Vou repartir em duas partes. Em X e em Y. Vou encontrar o meu P de X, e vou encontrar o meu P de Y. Acabou-se. Olha aí, meu P de X e meu P de Y. Ou seja, o P de X e o P de Y exatamente são as partes que compõem o peso. É como o João Emanuel disse, professor, decompor é dividir. É como se eu pegasse lá o meu celular e vou decompor nas peças menores. As peças menores, na verdade, são chamadas de componentes. Por que são as componentes? É o que compõe o todo. Então, como a gente sempre diz, eu estou aqui falando, o aluno aplicado está anotando. Não era para eu escrever. Vai ser uma divisão em partes iguais? Pronto, boa pergunta, Bruno. Vou dizer agora. Vamos agora para a quantidade, né? O valor exato. Como é que vão ser esses valores? Olha lá. Então, na verdade, as conotações é para ser isso aqui. São as componentes. 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 Tá errado, né? Pelo amor de Deus. Entenderam aí, né? Componentes. São as componentes. Vou responder a Joana Manuel. Então, olha lá. Essas duas partes são as componentes. Porque compõem o P. Porque o P foi decomposto em duas partes. Que, na verdade, essas partes eu encontrei como sendo a sombra. Então, outro sinônimo. A sombra são as projeções. Projeções. Olha lá as projeções. São as projeções do peso. Então, gente, aqui, ó, coloquei em vermelho para destacar a sua anotação. Então, a anotação é importantíssima. Decomposição do peso em duas partes, que são as componentes. Essas componentes, na verdade, são as projeções do peso em X e em Y. Agora, a pergunta de João Emanuel. Essas partes, professor, essas componentes do celular, são lá as pecinhas menores do celular. Componentes lá do jogo, são as pecinhas menores do jogo. Componentes de P, é o P de X e o P de Y. Simples assim. Aí João Manuel perguntou, professor,
elas vão ser exatamente em medidas iguais. Exemplo, se o peso fosse 10, uma vai ser 5, a outra vai ser 5. Quero que alguém responda isso, dá para responder. Em que ângulo essas componentes seriam exatamente iguais? Em que ângulo? 90? Não, 90 não. Se fosse 90, João Manuel, eu não ia ter inclinação, ele seria perpendicular. Então, mas foi boa a contribuição, porque esse ângulo de inclinação só pode estar entre 0 e 90. Tem que ser pronto, o João Manuel já respondeu lá. Esse ângulo aqui tem que estar entre 0 e 90. 0 não pode porque está fechado. E 90 não pode porque está totalmente perpendicular. Então, o plano inclinado tem que estar entre 0 e 90. 89, tudo bem. 1 grau, tudo bem. Então, vai estar entre esses ângulos. Tranquilo? Geralmente, os ângulos que a gente trabalha são os ângulos notáveis. 30, 45 e 60. E João Manuel já disse. Qual é o ângulo que reparte um quadrado em duas partes iguais? É o ângulo, professor, de 45 graus. Porque sendo 45 graus, um quadrilátero tem os lados iguais. Por isso que é chamado quadrado, né? 45 graus, né? Assim, 45 graus. Então, os lados vão ser exatamente iguais. Então, 45 graus. Se não for 45 graus, aí uma componente vai ser maior do que a outra. Exemplo, o peso é 10. Uma vai ser 8, a outra vai ser 2. O peso é 10, uma vai ser 7, a outra vai ser 3. Professor, mas como é que eu calculo isso? Você calcula pela fórmula. Vamos lá para finalizar? Então, a fórmula é a componente P de x, a fórmula vai ser o peso, ou seja, vai ser uma parte do peso, vezes o seno desse ângulo. Alguém pode dizer, tá, professor, o que é seno? Lembre lá, do 9º ano, 8º, 9º ano, quando estudavam geometria, relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Pois bem, vamos usar agora, seno, cosseno e tangente. Alguém vai dizer, tá, professor, tá tão bom para ser verdade, agora já vem essas complicações. Gente, não tem nada o que complicar. É somente saber que a forma é essa. A forma do P de x. P de x é igual a peso seno de θ. Acabou-se. A forma do P de y vai ser P vezes cosseno de θ. Acabou-se. São as duas fórmulas. P de x e P de y. Tá, professor, P de x, P seno. P de y, P cosseno. Acabou-se. Professor, vamos fazer uma questão para a gente entender melhor. Porque só com as questões que a gente entende melhor. Então, vou apagar aqui para a gente fazer uma questão bem direitinho para seguir o passo a passo. Basicamente, a aula, acabou-se a aula. Vamos fazer agora a questão. A aula sobre plano inclinado é você seguir os 3 passos, os 3 procedimentos. Primeiro, traçar o plano cartesiano. Segundo, representar o peso bem em pezinho, perpendicular. E terceiro, representar aqui o ângulo entre P e o eixo Y. Acabou-se. O resto é saber a fórmula. P de x, P de y. P de x é P seno, P de y é P cosseno. Acabou-se. Vamos ver um exemplo para entender melhor. E vamos ver, entendendo melhor, como é que funciona, como o João Manuel me perguntou. Então, lá, o exemplo é o seguinte. O exemplo diz o seguinte. Exemplo. Vamos enumerar aqui como exemplo 1, né? Ó, se der tempo, vamos fazer o 2. Vou apagar aqui também. Vou deixar só aqui as fórmulas, já que a única fórmula que a gente usa é o P de x e o P de y, que são as componentes do peso. Então, a questão lá no Enem, pronto, o aluno aplicado, educado, estudioso, vai fazer lá o Enem. E aí, a questão, basicamente, do Enem, ela vai dizer o seguinte. Observando a figura abaixo, calcule o que se pede. Simples assim. Observando a figura abaixo, calcule o que se pede. E a figura abaixo é essa daqui, ó. Tá, professor? Olha lá. É um triângulo? Não, não é um triângulo. É um plano inclinado. Cuidado aí com esse termo, né? É um plano inclinado visto de perfil. Dado esse plano inclinado, ele disse que esse ângulo é de 60 graus. Olha lá a pergunta. Pode ser 90, professor? Pode ser 0? Não. Basicamente, eles vão ser ângulos notáveis. 30, 45, 60. Aqui deu 60 graus. Então, é um plano bastante inclinado. Né? Não é suavemente, é bastante inclinado. 60 graus. Então, ele quer saber, dado esse plano inclinado e sobre esse plano inclinado, é apoiado, é colocado um bloco. Tá aí um bloco. Um bloquinho, uma caixa, um tijolo, o que seja. Tá aí o bloco. E a massa desse bloco é de 60 quilogramas. Pronto. É um tijolo meio pesado, né? Vamos dizer que seja na construção civil, um saco de cimento, 50 quilogramas, né? E mais um balde de grita. Pronto, tá lá. Aí, bacana, bem contextualizado. Não. Então, lá na construção civil, colocaram uma tábua
inclinada, e sobre essa tábua colocaram um balde e um saco de cimento. Ao todo, a massa ali desse material totalizava 60 graus. Pronto, ele quer saber. Como é que vai se dar essa situação? As perguntas que ele quer saber. Ele vai querer saber qual é o peso desse objeto. Segundo, quem é P de X? Quem é P de Y? Quem é anormal? Por que, professor, vai ter P de X e P de Y? Porque é um plano inclinado. Se é plano inclinado, acabou-se. Professor, plano inclinado no Enem vão ter componentes, duas componentes, em X e em Y. P de X, P de Y. Simples. Então a questão vai pedir o peso, P de X, P de Y. E anormal. E a última pergunta que eles vão fazer é o seguinte. Esse objeto vai entrar em movimento? Sim ou não? Quero ver o aluno aplicar. Qual é a condição que ele entra em movimento? Ele só entra em movimento se o quê? Se não tiver atrito. Se não tiver atrito aqui para trás, professor, ele desce. Pode ser o ângulo menor que for, ele escorrega. Então, ele quer saber, vai entrar em movimento. Se vai entrar em movimento, segundo forças, força, peso, né? Então, qual vai ser a aceleração desse movimento? Simples assim, acabou. Então, a questão é desse tipo, gente. Olha quantas informações ele quer saber. Peso, P de X, P de Y, normal, e a aceleração com que esse bloco vai deslizar, vai descer. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, tá, professor, é um plano inclinado? Então, primeira coisa, esqueça 60, esqueça 6, esqueça ângulo, esqueça mais, esqueça tudo. Feche os olhos, pegue o seu lápis comum lá e vá riscar em cima da questão. Primeira coisa, traça o plano cartesiano. Olha lá o plano cartesiano. Bem rápido. Jogo rápido. Tá aí, ó, X e Y. Tá, professor, tracei meu plano cartesiano, X e Y, acabou. Logo depois, segundo passo, vou representar o peso. Cadê o peso aí? O peso está aqui, ó, apontando para o centro. Olha lá, segundo passo, o peso. Então, gente, não tem que perder tempo. Não tem que demorar, o que ficar fazendo de conta, tirando de tempo. O professor seguir o passo a passo. Plano cartesiano, x, y. Segundo passo, o peso. E terceiro e último passo, o ângulo. Qual é o ângulo? 60 graus. Esse mesmo ângulo aqui vai ser o mesmíssimo ângulo aqui entre o peso e o y. Acabou-se. Acabou-se. Ah, pessoal, agora vamos para as contas. Quais são as contas? Calcular P de X e calcular P de Y. Vamos lá. P de X. Qual é a fórmula de P de X? Antes, desenho, né? Você vai projetar a sombra aqui. Aqui desse lado vai ser o meu P de Y. Né? Ó, vai ser meu P de Y. P de Y. E você vai projetar o peso aqui em X. Aqui desse lado vai ser o meu PD, e aí, cadê lá? Meu P de X. Acabou. Já fiz todas as representações aqui do diagrama de forças. Peso, P de X, P de Y, agora eu vou calcular. Qual é a fórmula do P de X, professor? Tanto os olhos que você tem que aprender. Nunca mais esquecer. P de X é igual ao quê? P de X é o peso seno de θ. Peso seno de θ. Então, lá, P de X é o peso vezes seno de θ. Quanto é θ aí? Quanto é o ângulo aí? O ângulo aí é quanto? E aí? 60. 60 graus. Parabéns, José Felipe. Então, a questão vai dar os valores. Então, gente, não precisa ter medo, não precisa ter dificuldade. A questão deu valor. Ah, professor, é o seno do ângulo. Quanto é o ângulo? Quanto é o valor de θ? Está aqui, ó, 60 graus. 60 graus. Acabou-se. Então, vamos resolver. P de X. Quem é P de X? Professor, é o que ele quer. Olha a interrogação. P de X é o que ele quer. Então, repete-se. P de X repete-se. Vai ser igual peso. Quanto é o peso? Aí você faz aqui separadamente, olha. Tá, professor? Para responder essa questão, eu teria que saber o peso. Como é que eu faço para calcular o peso? Como o José Felipe bem disse, desde o primeiro tipo de aplicação, a gente estuda peso. E aí, José Felipe, qual é a forma do peso? Peso é igual ao quê? Massa vezes... Gravidade. G. Gravidade. Show de bola. Então, gente, observe que a própria questão, ela sozinha, altamente, ela está se auto-resolvendo. Ela se auto-resolve. Não tem mistério, não tem dúvida, não tem dificuldade. Observe que aqui na fórmula, P de X igual a P seno, P de X igual a P seno, ela mostra que precisa você calcular o peso. Então, separadamente, você vem e calcula o peso. Ah, professor, mas como é a forma do peso? Desde lá de aulas anteriores, 5 aulas anteriores, a gente via a forma do peso. Peso, que é o que eu quero, repete, vai ser igual a massa. Quanto é a massa? 60 kg vezes G, como o João Emanuel disse. O G aí é quanto? 10.
É o famigerado 10 metros por segundo quadrado, a aceleração G, a aceleração da gravidade na Terra, né? Arredonda para facilitar. O peso vai ser quanto? Tá, professor, 60 vezes 6 dá quanto? 600 newtons. Encontrei o peso, tá, professor? Nessa questão já resolvi o peso. Então, o peso é 600. Onde tem peso, coloque aqui, ó, 600. 600 vezes seno de 60. Quero ver agora. Quanto é seno de 60? Seno de 60 é quanto? Aí agora, tá, professor, mas a questão não disse. Não vai dizer. A questão não vai dizer. Exatamente porque isso daqui é um ângulo notável, 60 graus, como eu disse para vocês. Então, gente, basicamente, você passa pelo 8º ano, pelo 9º ano, e aprende essas noções de ângulo, como o João Emanuel disse, ângulo de 90 graus, o ângulo raso, lá 0 graus, o ângulo fechado, o ângulo reto, 90 graus, 30, 45, 60. Então, são chamados ângulos notáveis. O que significa notável? Mais uma vez, nosso idioma. Vamos lá para o que significa o conceito dessa palavra, o significado no dicionário. Notável, o que está evidente, o que está notado, o que se nota evidentemente. Ah, eu só me lembro do produto notável. São relações evidentes. Né? São evidentemente. Você vê lá a relação, é o quadrado primeiro e o quadrado segundo. Então, são relações evidentes, notáveis. Do mesmo jeito, ângulos notáveis são os ângulos mais evidentes, os mais aparentes, os que a gente mais usa. Quais são os ângulos notáveis? Aí lá no 8º ano, no 9º ano, o professor, quer ver quem lembra, inventava uma musiquinha, né? A famosa musiquinha lá das relações trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Para os ângulos notáveis 30, 45, 60. Quero ver quem é que lembra aí da musiquinha. Momento agora aqui de descontração, né? O pessoal diz lá, professor, eu sou tímido aí para falar, minha câmera aí no microfone está gravando. Então, vamos agora, momento, acabou física, matemática, o momento agora para relaxar. Descontrair, né? A musiquinha lá. Quero ver lá. Então, os ângulos notáveis são 30, que mais? 45, que mais? 60. Tudo isso grau, né, gente? Tudo isso grau. Quais são as relações trigonométricas? Seno, cosseno, tem tangente também, né? Mas, por enquanto, aqui na física, aí não está precisando da tangente, só seno e cosseno. Quero ver lá, quem é que lembra da musiquinha? Na aula anterior, na primeira aula, de 8 horas, a turmazinha lá do DEF sabia a música. Tem uns que cantam a música da Xuxa, tem outros que cantam a música do Papai Noel, aí um momento muito propício, né? Agora, véspera de Natal, fim de ano. Então, vamos lá. A música da Xuxa dizia o seguinte: todo mundo sobre dois, sobre dois. Então, gente, para não esquecer, alguns professores brincam assim de maneira descontraída, para não esquecer essa tabela, por incrível que pareça, anota aí. O camarada vai fazendo, olha lá, o professor disse. Esse professor, como é que pode? Ele sabia, professor. Como é que ele sabia que ia ter lá seno, cosseno de 60, 45, 30? Então, gente, é não esquecer a tabela. A tabela é como? Se for a música da Xuxa. Todo mundo sobre dois, sobre dois. Todo mundo sobre dois, sobre dois. Então, você coloca todo mundo sobre dois. Olha lá, todo mundo sobre dois. Ou senão a música do Papai Noel. Como a música do Papai Noel? A música de Natal, né? Jingle Bell. Como é que é? Jingle Bell. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre dois. Então, vamos lá. Na ordem crescente. Pronto, olha lá, colocaram, parabéns. 1, 2, 3. Então, vamos lá, na ordem crescente. 1, 2, 3. Na ordem decrescente. 3, 2, 1. Então, gente, sinceramente, é um momento aqui para relaxar um pouco, descontrair, mas é sério. O camarada que perder, sinceramente, não sabe guardar essa tabela, se complica no Enem. Então, vai ajudar na física, vai ajudar na matemática. Então, é muito simples guardar essa tabela. Todo mundo sobre dois, ou senão Papai Noel. 1, 2, 3, 3, 2. Na ordem crescente, na ordem decrescente. Todo mundo com raiz. Todo mundo com raiz. Ó. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3. Menos, eu só não coloco raiz em 1, né? Porque raiz quadrada tem 1 mesmo. Pronto, tá aí. Compus toda a minha tabela trigonométrica com os ângulos notáveis, seno e cosseno. Quero saber, quanto é o seno de 60? Olha aí na tabela. Dá quanto? 160 é quanto? Olha aqui, ó, seno, tá aqui nessa linha. 30, 45, 60, professor. Seno de 60 é quanto? Tá aqui. E aí, cadê lá? Eu achava que o Matheus estava falando. E aí? Seno de 60 é quanto, gente? Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Acabou-se.
Então, a gente vai apagar essa tabela assim, porque, sinceramente, essa tabela é do 9º ano, do 8º ano, tem gente no 7º ano que estava vendo essa tabela. Então, ó, guardar essa tabela. Não tem como você esquecer essa tabela, porque vai precisar muito. Então, lá, seno de 60, professor, quanto é seno de 60? A gente apagou. Raiz de 3 sobre 2. Pronto, tá aí, raiz de 3 sobre 2. Só que a questão, para facilitar os cálculos, assim como o G, ele arredonda para 10, algumas vezes a questão também arredonda esse ângulo. Esse ângulo você vai ver lá na tabela, na calculadora científica, seno de 60 graus é 0,8, veja aí, 660, se não me engano, 1. Então, tem vários infinitamente. Vai embora. Então, para facilitar os cálculos, ele diz, pega só a primeira classe decimal, 0,8, 0,8. Então, gente, sinceramente, alguém pode dizer, o professor disse lá que o 160 é 0,8. Não, não estou dizendo nada disso. A questão para facilitar os cálculos, disse, adote seno de 60 igual a 0,8. Se a questão não dissesse para adotar isso, professor, você usar a raiz de 3 ou 2. Trabalhando com raiz, com radical, com fração, com denominador, aprendendo a trabalhar com fração, com raiz. Se a questão não desse o valor, você vai trabalhar com raiz de 3 sobre 2. Não, professor, mas a questão diz, arredonde para 0,8. Alguém pode dizer, tá, professor, eu sou passou a maior bico aí, cantando a musiquinha, e aí a gente não vai precisar usar. Mas foi de propósito, só para dar um show aqui, né? Um momento de descontração, de musiquinha, mas para você guardar a tabela. É importantíssimo guardar a tabela. Mas vamos pegar o valor que a questão deu para facilitar. Então, P de x, vamos lá, P de x vai ser igual a 600 vezes seno de 60, 0,8. Tá, professor, vai dar quanto? Aí você vai fazer aqui, né? Ó, 0 com 0 voa, aqui dá quanto? P de x vai ser igual a 6 vezes 8, 48, mais um 0, 480. 480 o quê? Newtons. 480 newtons. Tá aí. Encontrei P de x. Encontrei P de x. Vamos lá, gente. Faltando 5 minutos. Faltando 5 minutos. Então, já encontramos. Observe, gente, que é naturalmente a própria questão, ela se auto-resolve. Calculei aqui, por necessidade, o peso para calcular o P de x. Já encontrei o P de x, então já tem peso, já tem o P de x. Vamos agora para P de y. Eu apaguei aqui o P de y. Não era para ter apagado, né? Mas eu apaguei de propósito. Eu quero ver aí quem é que está atento. P de y. Qual é a fórmula do P de y? Quero ver aí quem está atento. Participação aí. Valendo um ponto agora. Ficar registrado no chat ou no áudio aí. P de y. Qual é a fórmula do P de y? P vezes cosseno do ângulo. Beleza, João Manuel. E aí? Show de bola. 10, né? 10, quero ver 10 no Enem. Aliás, professor, uma pergunta. Eu fiz as contas utilizando 3 casas decimais do seno, no caso. Ao invés de 0,8, eu utilizei 0,866. Aí o resultado deu 519,6. Esse resultado também estaria válido? Aí veja que está muito discrepante, né? Mas a questão, ela já trabalha assim mesmo. Ela trabalha com essa margem de erro. Ela coloca esse valor aqui só para facilitar a sua continha. Porque você aí está usando a calculadora. Se não tivesse usando a calculadora, era muito mais difícil. Só daria para resolver aqui com raiz de 3 sobre 2. Entendeu, João Manuel? Mas é desse jeito. Então, não se preocupe com a proximidade do valor. Eles trabalham com essa margem de erro aqui só para você ter facilidade no cálculo. Agora, quando ele não quer que você tenha facilidade no cálculo, ele bota para descer, deixa você aí se estrepar, entendeu? Aí, quanto mais próximo, mais a tendência você viu que deu uma diferença bem grande, não foi? Mas aqui, para a gente trabalhar e facilitar, trabalha com 0,8, entendeu? Show de bola, João Manuel, como sempre aí. Vamos lá, participação do João Manuel, foi o único que disse, não foi? Ó. Qual é a fórmula do P de y? P de y é igual a peso vezes cosseno. Cosseno de quem, professor? Cosseno do ângulo. Aqui é 60, então cosseno de 60. Alguém pode dizer, tá, professor, era muito fácil. Se o P de x é zero, P de y é cosseno. Acabou-se, pronto. Aí, dá para ter dito. Não é porque ele não disse, perdeu a oportunidade. Então, vamos lá. P de y, quem é P de y? É o que ele quer, professor. Então, P de y repete-se. Vai ser igual peso. Quanto é peso, professor? Já achei. 600. Então, vai ser 600 vezes cosseno de 60. Eu quero ver agora quem guardou a tabelazinha. Cosseno de 60, quanto é? José Felipe. 0,5. Como? 0,5. 0,5. Ou também muito conhecido como 1 sobre 2. Né? Assim, lá na tabela era 1 sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 sobre 2. 1 sobre 2 também é conhecido como 0,5.
Aí coloca 0,5 assim, porque é mais fácil trabalhar aqui. Não, professor, acho mais fácil trabalhar com 1 sobre 2. Trabalho com 1 sobre 2. Aí é a sua opção de trabalhar, né? Então, vamos lá. Ah, professor, 600 vezes 0,5 dá quanto? 300. Não. Então, P de Y é igual a 300 newtons. Encontrei todos os valores. P de X, P de Y. Quero saber agora a normal. Chegamos lá, no tão sonhado, tão esperado. Por que o professor sempre chamava a atenção da normal? Ele chamava duas atenções. O peso é para o centro. Aliás, para baixo, mas sempre para o centro. Aí outra observação era a normal. O professor sempre dizia, a normal é igual ao peso. Por enquanto é igual ao peso. Vai chegar no momento, chegou o momento. Quero saber lá, João Manuel, a normal é igual. A gente dizia que a normal era sempre igual ao peso. A normal aí é igual ao peso? Não, eu tô com outra dúvida. Pronto. E aí, a normal é quanto, então? Se o P... Peraí, deixa eu perguntar. Se o P, o PX e o PY fazem parte do P, por que quando eu somo os dois, eles não dão o valor do P, mas sim ultrapassam o valor total? Perfeito, João Manuel. Veja só. Rapaz, era bom tu participar de um projeto que a gente está desenvolvendo. Essas composições, João Manuel, não são composições lineares. Linear é você somar 4 mais 6 dá 10. Isso é uma soma linear. Agora, observe que essa soma aqui não é linear, são somas trigonométricas. Entendeu, João Manuel? Foi bacana a sua pergunta. A composição desse P não é uma soma linear, assim, de 2 mais 3 é 5, 4 mais 6 é 10. Essa composição se dá numa relação trigonométrica. Aí isso daí você tem que estudar um pouquinho mais. Vocês já passaram por esse assunto. Estudaram funções trigonométricas. Tinha que entender o que é uma função linear e o que é uma função trigonométrica. Mas depois a gente entra em detalhes sobre isso, certo? Mas para não se estender, porque já vai dar 9 horas, quero saber, a normal vai ser igual a quem? A normal vai ser quem? Não é para ter estudado, função trigonométrica, pelo amor de Deus. É para ter estudado, não é? Então, vamos lá. A normal vai ser igual a P. Qual é a definição de normal? Força normal sempre é uma reação de superfície. Está aqui a superfície. Então, se a superfície está aqui, ela vai reagir para cima. Olha lá a reação da normal, para cima. A reação normal está oposta a quem? A P de Y? Está oposta a P de Y ou está oposta ao peso? A reação normal está oposta a quem? PY. PY. Então, nesse caso aqui, a força normal é igual a PY. Logo, se PY é igual a 300, a normal vai ser igual a quanto? A 300 newtons. Então, o camarada que diz viciadamente, tá, professor, normal sempre é peso, normal é sempre peso. Chegamos aqui num caso que a normal não é igual ao peso, porque tem uma inclinação. Nesse caso aqui, a normal é igual a P de Y. Então, gente, se não tiver atento a isso, perde a questão. Então, a normal, na grande maioria dos casos, é peso, quando está horizontal. Quando está inclinado, a normal é P de Y. E quanto é P de Y, professor? Você calculou. Normal igual a 300. Está vendo a diferença? O peso seria 600. A normal é 300. Olha a diferença. E para finalizar, peso 600, P de X 480, P de Y igual a 300, normal igual a 300. Quero saber agora quem é a aceleração. Pergunta. A aceleração vai estar para onde? Tá, professor. A aceleração vai estar para o lado do movimento. O movimento vai descer de ladeira abaixo? Olha o movimento. Se o movimento vai descer de ladeira abaixo, a aceleração é calculada por que lei de Newton? Qual é a lei de Newton que a gente encontra a aceleração? Segunda lei, professor, F igual a MA. É a segunda lei? Ou seja, o movimento vai ser em decorrência da força. Qual é a única força que está puxando o bloco para baixo? Qual é a única força? O peso? O P de Y ou o P de X? Ou a normal? Qual dessas 4 forças está puxando o bloco nesse sentido do movimento? O PX. P de X. Logo, essa força que contribui com o movimento é o P de X. Olha aí, é o P de X. A minha força nessa direção é o PX. P de X. A massa são 60 kg. Vezes a aceleração, que é o que eu peço. P de X é quanto? Calculei aqui, ó, 480. 480. Vai ser igual a 60 vezes A. Ah, professor, 60 está multiplicando. Passa para o outro lado o quê? Dividindo. 400 dividido por 60. Faz as continhas. A vai ser igual a quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. Acabou-se, estou de bola, 11,2. Gente, sinceramente, tem dificuldade?
é seguir o passo a passo. Agora, o que você vai fazer? Pegar o bom livro, responder as questões que o professor colocou e reproduzir esse mesmo passo a passo. Calculando o que, professor? P de x e P de y. Acabou-se. P de x e P de y. A normal vai ser igual a P de y e a força que contribui com o movimento vai ser o P de x. Então, observe que a normal é em decorrência do P de y. E o movimento é em decorrência do P de x. A normal está aqui, ó, em decorrência do P de y. E o movimento em decorrência do P de x. Alguma dúvida, gente? 11:03. Joga a nota aí, ó. Show de bola. Parabéns. Perguntas, participação, dúvidas. Quero ver mais. Lá no chat, lá na plataforma. Deixe as anotações. Gente, aqui, infelizmente, nós só temos uma horinha. Mas olha como aproveitaram. João Manuel, José Felipe, quem mais? Vários alunos aí, Euler. Parabéns, show de bola. Quero ver mais participação. Então, gente, acabou. Temos agora mais 5 aulas. 5 aulas. As próximas 5 aulas, a gente encerra o assunto. Tranquilo? Quero ver aí as atividades, quero ver aí dúvidas e perguntas no chat trabalhando. Tranquilo? Ei, gente, parabéns, show de bola. Boa sorte, bons estudos. Até a próxima aula. Até mais, professora Camélia. Bom final de semana. Valeuzão, Everton. Hudson. Até uma semana, professor. Até mais, professor.